Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, com muita alegria que estamos aqui novamente, não é? Neste sábado, onde vamos dar continuidade às reflexões em torno da Revista Espírita. Estamos em janeiro de 1858. Sempre é tempo de entrar nossos amigos, nossos conhecidos. Então, vamos convidá-los a participar desse grande estudo. Deste estudo dessa obra, né, que eu digo que é fenomenal. Então, nesse instante, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos nos sintonizarmos com os benfeitores, com Jesus, com Deus nosso Pai, e vamos agradecendo a Ele por tudo aquilo que nós realmente temos. Agradecermos pelo dia de hoje, agradecermos pela nossa existência, agradecermos pelos conhecimentos que vamos adquirindo na medida em que nós vamos buscando construir esse reino de amor, o seu reino em nossos corações. Agradeçamos a Jesus pelos ensinamentos que nos oferece todo dia, esses ensinamentos valiosos que nos mostram o caminho que precisamos aprender a seguir para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai. Agradeçamos aos benfeitores pelas mensagens que nos enviam. Agradeçamos ao nosso guia protetor por estar conosco nesta existência, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando, nos estimulando sempre no caminho do bem. Que nós possamos, nesse instante, ter os nossos corações repletos de paz, de amor, de fraternidade, de confiança, de solidariedade, e que todos esses sentimentos juntos possam se entrelaçarem no espaço e que possamos pedir aos benfeitores que possa envolver todo o nosso planeta Terra, os lares, os asilos, as penitenciárias, os orfanatos, os hospitais, onde todos nos encontramos para vivermos experiências importantes para o nosso crescimento espiritual. Que possamos pedir a esses benfeitores que nos
auxilie, que nos fortaleça, para que não venhamos a sucumbir diante das tarefas todas que temos para realizarmos. E assim pedimos a proteção, o amparo pela manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem, então estamos aqui, não é? Nesse momento, estávamos falando sobre um artigo que havia saído no jornal de Roma, né, Civilta Católica, e nesse jornal eles tinham colocado a ideia deles, o parecer deles, com relação aos fenômenos, não é, que aconteciam, os fenômenos mediúnicos que aconteciam. E nós paramos aqui quando, então, Allan Kardec coloca que é o Universe, que é um outro jornal, reproduzindo esse artigo, falo preceder das sábias reflexões seguintes. Então, ele vem trazendo algumas reflexões também importantes. Então, diz assim, que na oportunidade de uma obra publicada em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal, e aí nós paramos, né, para poder compreender o que seria esse magnetismo animal. Então, magnetismo é uma palavra, uma expressão que vem de origem grega e que significa magnes, e que é traduzido por imã. Então, o magnetismo seria o magneto, né, o imã. Para a gente entender isso, trazendo, né, para o nosso conhecimento espírita, naquele livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, existe lá uma definição que Allan Kardec coloca de várias expressões. E nessa expressão, que é magnetismo animal, nós vamos ver lá a definição, que é uma ação recíproca de dois seres vivos. Ação recíproca de dois seres vivos. Eu agindo sobre alguém, alguém agindo sobre mim, por intermédio de um agente especial, que é chamado fluido magnético. E esse fluido magnético, nós sabemos hoje, pelos estudos realizados, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, se nós formos, por exemplo, buscarmos o passe magnético, né, que vem do magnetismo, então é essa troca. Então, o passista está agindo sobre o paciente, né, vamos dizer assim, a criatura que está necessitada do passe, e da mesma forma, não é? Aquela criatura pode exercer uma ação magnética sobre aquele passista. Então, o passe magnético é um dos meios, nos diz Allan Kardec, pelos quais se exercita a ação recíproca. Então, o magnetismo seria isso daí. Se nós formos buscar, por exemplo, em obras póstumas, nós vamos ver a questão do magnetismo animal, nós vamos encontrar ali alguns artigos que Allan Kardec escreveu, e depois, né, se é obras póstumas, veio a lume após o desencarne de Allan Kardec. E lá ele tem um artigo onde ele diz que cada ser tem o seu fluido próprio, que o envolve, como a atmosfera envolve o planeta. E esse fluido
que o médium passista, muitas vezes, ele tem esse fluido que o médium passista tem, é que vai transmitir ao outro. Então, na linguagem espírita, o que nós entendemos? Que ele é chamado indiferentemente de fluido magnético, fluido vital, fluido elétrico animalizado, não é? Então, na verdade, o passe ele é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, como o Emmanuel nos ensina, né? É uma transfusão, da mesma forma como nós precisamos, muitas vezes, do sangue, daí nós vamos ter a transfusão sanguínea, no momento em que nós estamos debilitados, nós precisamos dessa transfusão de energias fisiopsíquicas. Então, em obras póstumas, então Allan Kardec já vem trazendo algo mais assim, vamos dizer assim, mais contundente, não é? Aonde ele diz que cada um de nós temos o nosso fluido que nos envolve, esse fluido que nos envolve, tá certo? E nós vamos ver outras definições no livro com André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos. Nós vamos também ter vamos dizer, algumas coisas relacionadas com isso, que então esse magnetismo ele vai influenciar na identidade das células. Sim, não é? Porque uma vez que existe essa transfusão, não é, de energia, esse magnetismo animal porque é o ser humano, não é? Então, esse magnetismo, essa energia que eu tenho, não é, que é própria minha, eu vou, então, ao endereçar ao outro, nós vamos normalmente utilizarmos das mãos em cima do centro coronariano, e aí então é distribuído através das células, não é? E ele vai agir naquela célula que está necessitando, tá certo? Então, este é o magnetismo animal, que ele está dizendo, né, que na oportunidade de uma obra publicada em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal, ou seja, dessa transferência de energia ao outro, falamos ultimamente aos nossos leitores dos sábios artigos que apareceram na Silvita Católica de Roma sobre a necromancia moderna. E o que vem a ser essa necromancia moderna? Nada mais é do que a prática da magia, né? Porque impunha as mãos, a criatura ficava curada, vamos dizer assim, e aí então eles acreditavam que fosse magia, né? Era magia, por isso que quando Jesus utilizava-se desse magnetismo que ele tinha para a cura daqueles que ali estavam, Jesus sempre dizia, não é, que a fé deles havia curado, sim, porque eu preciso ter fé. E o que ele fazia? Ele transferia para aquele paciente, para aquela criatura que estava doente, todo aquele seu magnetismo que ia influenciar nas células, não é, que estavam enfermiças, para reequilibrá-las, para recuperá-las. Então, ele diz aqui, que foi aparecendo de Roma, sobre a necromancia moderna, nos reservando a lhes fazer mais amplamente conhecer. Então, eles falando aí, né, que podia ser um ato de magia, né, nessa comunicação com o morto. Tá certo? Damos hoje o último desses artigos, que contém em algumas páginas as conclusões da revista romana, além do interesse que se liga naturalmente a essas matérias e a confiança que deve inspirar um trabalho publicado
pela Civilta, porque, na verdade, era um jornal de nome, né? Fidedigno, tá certo? A oportunidade particular da questão, neste momento, nos dispensa chamar a atenção sobre um assunto que muitas pessoas trataram na teoria e na prática de um modo muito pouco sério, a despeito dessa regra. Divulgar é prudência, divulgar no sentido popular, né? De popular, né? Que manda que quanto mais os fatos sejam extraordinários, mais se proceda com circunspecção, ou seja, com precaução. Então, eles vêm dizendo que o assunto foi tratado de uma forma, assim, bastante elementar, bastante vulgar, não é? E não tendo aquela circunspecção que deveria ter, não é? Aquela precaução ao dizer isto ou aquela coisa. Eis esse artigo. De todas as teorias que se colocaram à frente para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos sob o nome de espiritualismo americano, então era espiritualismo americano, porque é aquilo que acontecia com eles e eles estudavam. Até hoje, né, nós vemos, né, veja que ele falou espiritualismo, né? E aí cabe vamos dizer assim, uma colocação bastante importante, não é? Porque o espiritualismo ele é diferente do espiritismo. O espiritualismo ele acredita na imortalidade da alma. O espiritismo, a diferença é que ele acredita na imortalidade da alma e entende as vidas sucessivas. Temos a reencarnação. Então, toda doutrina espiritualista é espírita? Não. Mas toda doutrina espírita, desculpa, né? A doutrina espírita, ela é espiritualista? Sim, porque ela crê na imortalidade da alma. Tá certo? Então, existe uma diferença grande. Por isso que ele diz aqui, de todas as teorias que se colocaram à frente para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos sob o nome de espiritualismo americano, claro que naquela época ainda estava muito em estudo, os próprios americanos já vieram comprovar a reencarnação, né, em quantas oportunidades hoje, né, falando no tempo moderno, né? Não há uma só delas que alcance completamente o objetivo, e menos ainda que venha dar a razão de todos esses fenômenos. Então, quer dizer que até hoje, até naquele momento, não se tinha ali nada que viesse explicar de alguma forma esses fenômenos. Se uma ou outra dessas hipóteses basta para explicar alguns, restará sempre muitos que permanecerão inexplicados e inexplicáveis. Então, de todos os pontos desses fenômenos, não é? Eles ainda não conseguiram alcançar o objetivo de poder entender tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não tinham ainda conseguido explicar. E é por isso que fala que muitas coisas até foram explicadas, mas muitas outras não teve a função de explicar, não teve a condição de explicar, não é? A fraude, a mentira, o exagero, as alucinações devem seguramente ter uma longa parte nos fatos que se informam. Então, ainda ele vem dizendo
que daqueles fenômenos, de tudo aquilo que acontecia, poderia-se ter a fraude, poderia-se ter a mentira, o exagero, as alucinações, não é? O que mais? Fazendo parte de tudo aquilo lá. Mas depois de fazer esse desconto, resta deles ainda uma massa tal que, para negar a realidade, seria preciso recusar toda crença na autoridade dos sentidos e do testemunho humano. Quer dizer, em grande conta, poderia sim se ter, entender que poderia ser fraude, mentira, mistificação e todas essas coisas. Mas uma grande porção disso, né, uma grande porção disso, como ele diz aqui, né, dar um desconto, né, numa massa total, então, numa grande quantidade disso, não tem como negar a realidade. Porque negar a realidade daqueles fenômenos seria o quê? Recusar toda crença na autoridade dos sentidos e do testemunho humano. Então, negar aquelas criaturas que testemunharam, não é? E muitas vezes são criaturas, vamos dizer assim, fidedignas, justamente, né? Entre os fatos em questão, um certo número pode se explicar com a ajuda da teoria mecânica ou mecânico-fisiológica, mas há uma parte, e é de muito a mais considerável, que não pode de nenhuma maneira se prestar a uma explicação desse gênero. Então, o que eles estavam fazendo? Não é? Então, e lá no livro dos médiuns, nós temos, né, na primeira parte do livro dos médiuns, é dividido em duas partes, existe lá o sistema. Então, como eles não conseguiam entender, eles foram criando ali sistemas e mais sistemas para explicar algo que para eles não conseguia ser explicado daquela forma. Porque era preciso, para explicar a tudo o que estava acontecendo, era preciso o estudo, era preciso a observação, para que eles pudessem compreender aquilo. A mesma coisa hoje, dentro das nossas reuniões mediúnicas, não é? Muitos fenômenos podem acontecer e eu não posso colocar esses fenômenos na ordem de uma mistificação, de uma mentira, sem eu ter uma observação séria em torno daquilo. Então, eu tenho um mínimo de conhecimento para que eu possa compreender e tentar explicar, muitas vezes, aquilo de uma maneira mais racional. E aí ele vai dizendo aqui: a essa ordem de fatos se relacionam todos os fenômenos nos quais os efeitos obtidos sobrepassam evidentemente a intensidade da força motriz, a força que gera, que deveria de se produzi-los. Quais são esses motivos? Não é? Quais são os fatos, não é, que deverão ser observados, estudados, para se compreender? Primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, à simples pressão ou ao só toque das mãos. Então, como que era? Né? Então, para que as mesas pudessem se levantar, pudessem se movimentar, era preciso que tivesse um médium para poder doar esse fluido, para poder doar essa energia para que eles pudessem manipular todo aquela massa, como ele diz aqui, aquela massa pesada. Então, como explicar que uma criatura, só de colocar as pontas do dedo, fazia com que aquela mesa girasse? E que muitas vezes poderia cair violentamente, muitas vezes quebrar.
Então, como explicar isso? Se não através de um estudo sério, que era exatamente o que Allan Kardec sempre convidava as pessoas para este estudo sério. Porque não tem como você dizer que é uma mentira se você não tem um aprofundamento de tudo aquilo. Então, dentro dessa questão do magnetismo animal, nós falamos do passe, não é? Então, o que estava havendo ali? O médium, não é? Doando seus fluidos para que aquela mesa pudesse se movimentar. Aquela mesa pudesse se movimentar. Muito bem. Segundo, os efeitos e os movimentos que se produzem sem nenhum contato, consequentemente, sem nenhum impulso mecânico, seja imediato, seja mediato, e, enfim, esses outros efeitos que são de natureza a manifestar em quem os produz uma inteligência, uma vontade distinta daquelas dos experimentadores. Então, qual outro fato que deveria ser, obviamente, analisado? O primeiro é os movimentos pela simples imposição da mão, né? O segundo eram os efeitos que aconteciam, os movimentos que aconteciam sem contato, sem que tivesse alguém lá impulsionando, pegando a mesa, jogando, levantando e assim por diante. Tá certo? Continua. Para dar razão a as três ordens, né? A essas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo, tá certo? Por mais largas concessões que se lhe esteja disposto a fazer, e admitindo-a mesmo de olhos fechados, todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ela se funda. Então, poderia ser o magnetismo? Poderia ser o magnetismo, só que ali eu não tinha como eu explicar apenas fundamentado no conceito do magnetismo. Por quê? Porque eu tinha algo inteligente por trás daquilo, que respondia às perguntas de maneira inteligente. Que respondia às perguntas. Foi o que Allan Kardec chega à conclusão, que não poderia ser aquilo que se estava acostumado a se falar naquela época, né? Que veio trazido, né? Foi um estudo feito por Mesmer, tanto que o magnetismo ele também é chamado de mesmerismo, né? Porque foi cuidado, estudado e trazido por Mesmer, né? Então, não era só um efeito magnético, existia algo atrás daquele efeito magnético. Por quê? Porque tinha-se perguntas que eram feitas e as respostas eram feitas de maneira inteligente. E continua, admitindo-a mesmo de olhos fechados, todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ela se funda, todos os erros e os absurdos dos quais está cheia e a faculdade miraculosa atribuída por ela, à vontade humana, ao fluido nervoso e a outros agentes magnéticos quaisquer. Essa teoria não poderá jamais, com a ajuda desses princípios, explicar como uma mesa magnetizada por um médium manifeste em seus movimentos uma inteligência e uma vontade própria, quer dizer, distinta daquele médium, e que às vezes são contrárias e superiores à inteligência à vontade deste.
Então, o que nós vemos aqui? Não é? O que nós vemos aqui? Ele dizendo que nada, não é? Nada poderia, qualquer teoria que se pudesse criar, qualquer um daqueles sistemas que temos lá no Livro dos Médiuns, não vai explicar como que uma mesa que seja magnetizada, porque tem que ter, vamos dizer assim, ela tem que receber a ação do magnetismo. Então, ela tem que estar magnetizada por um médium e tem que estar magnetizada pelo médium, que vai manifestar em seus movimentos uma inteligência, uma vontade própria, porque os espíritos têm vontade própria. Se eles não quisessem fazer o que eles estavam fazendo, eles não iam fazer. E lá no Livro dos Médiuns está cheio de perguntas nesse instante. Por que nesse sentido? Porque existem situações em que o espírito, se você vai evocá-lo, ele não quer saber de vir, não tem vontade, não tem vontade. Por quê? Vontade própria, porque cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós é uma individualidade e tem aquela vontade de querer estar presente ou não. E vai estar presente de acordo com a sua intenção. Então, como que pode uma mesa ser magnetizada pelo médium, não é? E em seus movimentos e apresentar uma inteligência e uma vontade própria, inteligência própria, vontade própria, que vai diferir do quê? Diferir do médium. E que às vezes são contrárias e superiores à inteligência e à vontade deste. Então, muitas vezes, essa inteligência que aparecia, muitas vezes eles não, vamos dizer assim, era superior à vontade, à inteligência, muitas vezes era superior à vontade, à inteligência daquele médium. Então, como explicar isso? Como dar razão a semelhantes fenômenos? A pergunta que vem. Queremos recorrer, nós também, a não sei quais causas ocultas, quais forças ainda desconhecidas da natureza? Então, quer dizer, como dar razão a esses fenômenos? Queremos recorrer, não é? Devemos recorrer às coisas ocultas da natureza, mas quais? Quais forças ocultas? As explicações novas de certas faculdades, de certas leis que até o presente permaneceram inertes e como adormecidas no seio da criação. Outra pergunta. As explicações novas de certas faculdades, não é? Daquela, vamos dizer assim, daquela característica daquela pessoa, cada um tem uma característica, ou seja, cada um tem o tipo de mediunidade que veio proposto para o trabalho. Então, uns são psicógrafos, outros são psicofônicos, outros têm evidência, outros, enfim, existe uma infinidade de faculdades, tá certo? Existe uma infinidade de faculdades. Mas que explicações se vai ter destas leis que estão escondidas na natureza até o presente? E aí se pergunta, por que permaneceram inertes ou ainda adormecidas no seio da criação? Será que não existia antes? Ou será que ficou lá perdida, adormecida
e não se sabe por que razão, igualmente gostaríamos de confessar abertamente nossa ignorância e mandar o problema aumentar o número de tantos enigmas, dos quais o próprio espírito humano não pode até o presente e não poderá jamais encontrar a palavra. Então, quer dizer, a pessoa que escreve, gostaríamos de confessar a nossa ignorância. A nossa ignorância e buscar entender esses enigmas que acontecia. De resto, não hesitamos por nossa conta em confessar a nossa ignorância, sim, com respeito a vários desses fenômenos em questão, dos quais a natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais sábia nos parece ser o de não procurar explicá-la. Quer dizer, está, vamos dizer assim, acima da sua vontade, que era preferível, era melhor, né, que não buscar a explicação. Em compensação, há outros para os quais não nos parece difícil encontrar a solução. É verdade que é impossível procurá-las nas causas naturais. Então, veja, são várias ordens de fenômenos, não era um fenômeno só. Então, enquanto uns eram um enigma, como que poderia movimentar aquela mesa, não é? Aquela grande massa, com o simples impor das mãos, sem que impulsionasse? Da onde explicar isso? Aonde que estavam essas forças que antes não apareciam, então estavam adormecidas na criação? Então, se por um lado existem aquelas que é preferível não explicá-las, não é, por falta do conhecimento, por outro lado, vamos ver aqui, em compensação, há outros para os quais não nos parece difícil encontrar a solução. É verdade que é impossível procurá-la nas causas naturais. Então, é impossível encontrar nas causas naturais as respostas, porque é algo que está acima disso, não é? Mas por que então hesitaremos em reclamá-la a essas causas que pertencem à ordem sobrenatural? Então, é sobrenatural? É maravilhoso? E como que eu vou entender isso? Não é? Se existe o sobrenatural? E o que é o sobrenatural? O que é o sobrenatural? Para que a gente possa entender. Talvez disso seremos desviados pela objeção que nos oponham os céticos e aqueles que negam essa ordem sobrenatural. Nos dizem que não se pode definir até onde se estendem as forças da natureza. E ali ia se esbarrar no quê? Naquele cético. Que eles não iam acreditar nessa questão do sobrenatural. Então, fica aqui a pergunta: o que é o sobrenatural? O que é o sobrenatural? O que é? Eu posso colocar na categoria de maravilhoso? Deixamos, então, para a próxima semana, não é? Para a gente entender, porque esse parágrafo é bastante grande, mas nós precisamos ir desmembrá-lo, né? Então, vamos ver, né, como entender isso, né? Esse sobrenatural, não é? E como ele diz aqui,
não se segue que não se possa jamais definir com certeza se tal efeito dado pertence a uma ou outra dessas ordens. Então, de onde vem tudo isso? O que são essas. Como entender essas forças sobrenaturais? Tá certo? Ficamos então por aqui hoje. No sábado que vem retornaremos, não é? Que vocês tenham um final de semana abençoado e que poderão estar aqui no próximo sábado para mais um dedinho de prosa, tá certo? Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Tchau, tchau.